Olá, estudante, tudo bem? Meu nome é André Ian, escrevente do TJ São Paulo. No vídeo de hoje, vou tentar te ajudar na prática. Tudo o que você deve fazer para conseguir ser aprovado no concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo. O objetivo aqui é te trazer prática, tudo aquilo que você precisa efetivamente fazer. E aqui eu não vou falar mais o que você deve estudar, o que você deve focar, informática, português. Já gravei vídeo sobre isso, não é disso que eu vou falar aqui. O que eu vou falar aqui é tudo que tangencia isso, a forma de estudar e também outros aspectos que você deve prestar atenção, e eu tenho certeza que muitos deles você acha que é bobeira, mas eu te garanto que vai fazer a diferença. Já indiquei para você também aqui no canal o curso do NEAF, tem cupom de desconto que eu vou deixar aqui em cima, tá? Vou deixar aqui em cima para você, caso você tenha interesse em algum curso deles, aí você paga um pouquinho mais barato. Mas vamos falar aqui então tudo que a gente tem que fazer, um aulão aqui, tudo que a gente precisa fazer para conseguir ser aprovado no concurso de oficial de promotoria. Então, preparei aqui uma apresentação para você, a gente vai começar a falar dela agora, tá certo? Primeira coisa, pessoal, local de estudo, ou se você quiser chamar de ambiente de estudo, tá? Então, o que a gente deve prestar atenção aqui? Olha só, pessoal, local de estudo tem que ser o local que você vai se sentir bem, que não vai te trazer distrações. Então, o local de estudo é aquele que vai fazer a diferença antes de você começar a estudar e durante o seu estudo. Então, o local de estudo ele deve ser pensado, ali planejado. Vários aspectos devem ser levados em consideração. Primeiro aspecto, evite estudar em locais diferentes. Obviamente, pessoal, se eu já estou falando aqui para você, você precisa ter um local de estudo, veja, um local de estudo, você não pode estudar em locais muito diferentes, tá? O que é diferente de simulado, aí eu vou falar depois. Mas o seu local de estudo, onde você vai fazer suas leituras, ver suas videoaulas, fazer suas questões, seus resumos, suas revisões, deve ser um local único de estudo, tá? Então essa é a primeira etapa, porque você precisa ter esse local de estudo como se fosse uma identidade sua dentro daquilo que você está fazendo, do seu objetivo que é passar naquele concurso. Então aquele local de estudo é onde você vai meio que meditar, mas não como meditação, como estudo de fato. Você sabe que quando você chegar ali, você vai estudar, porque aquele é o seu local de estudo. Então esse é o primeiro ponto. Identifique na sua casa ou em alguma biblioteca pública, algum lugar, um escritório, qualquer lugar, mas identifique esse lugar para que você absorva ele como esse local de estudo, tá certo? Segundo ponto, iluminação. A iluminação desse local de estudo tem que ser boa, tem que ser muito claro, pessoal. A gente não pode ficar forçando a vista, porque isso vai dar sono, inclusive, vai forçar, vai gerar cansaço na vista. Então isso vai só atrapalhar também. O ideal é, claro, luz natural, tá? Se você estuda durante o dia, o ideal é que esse local de estudo dê para entrar ali em alguma janela, alguma coisa assim, a luz natural, porque é a melhor de todas, tá? Talvez você nem precise acender as luzes artificiais. Se não for possível, ou você estudar de noite, então você precisa ter muita iluminação, não na sua cara, tá? Mas uma iluminação superior, tá bom? Que não gere sombra também. É muito importante isso, porque se tá fazendo sombra ali, onde você tá lendo o seu material, de repente, se for físico, se for tela, alguma videoaula, não tem problema. Mas se for físico, é um grande problema, porque se está fazendo sombra, a iluminação não tá muito legal, entendeu? Então, evite essas sombras, muita iluminação de mais de um ponto, de repente, tá? Uma luminária baixa aqui de um lado, a luz lá do teto normal. Então, ganhe muito com iluminação. Você vai ganhar muito porque você não vai sentir sono, você vai se sentir mais alerta, tá bom? É muito importante que você preste atenção na iluminação. Próximo passo é a postura, pessoal. Ali no seu local,
você precisa ter uma postura adequada na hora de estudar. Se você ficar estudando com o pé para cima, né, meio de lado assim, começa a ficar um pouco complicado, porque também dá preguiça, depois começa a dar dores nas costas, na perna, de repente, porque você fica em cima com uma perna embaixo da outra. Evite também cruzar as pernas, tá? Ao longo do tempo, isso pode te fazer mal, principalmente para as mulheres, tá? Evite cruzar as pernas ou fazer aquele cruzamento assim, né? Que o pessoal acha que chama de borboletinha, alguma coisa assim. Então, evite fazer isso. Estude com postura. O ideal, lógico, é com uma cadeira boa. Se não tiver, tente pelo menos ficar ereto, tá bom? Tente ficar ereto, porque isso vai te trazer, na verdade, vai evitar problemas no futuro, tá bom? Próximo passo, silêncio. O local de estudo precisa ser silencioso, mas preste atenção no que eu coloquei aí, não confunda com simulado, tá? Na hora do simulado, pode ter barulho, não tem problema, tá? Não tem problema não. O importante é que na hora do estudo precisa estar silêncio. Na hora que você está fazendo questões, vendo uma videoaula, você precisa ali conseguir se concentrar no que você está fazendo. De repente é o primeiro contato que você está tendo com aquela matéria, tá bom? Então é necessário que seja um local silencioso. Se não for, tenta outros métodos, né, pessoal? Protetor auricular, abafador, qualquer coisa. Você tem que tentar dar o seu jeito. Por isso que o seu local de estudo precisa ser um local planejado, tá? Veja todas as possibilidades que você tem e escolha um local. Não tem problema se for a mesa da cozinha da sua casa, pode ser qualquer local. Tente também nesse local que você escolher, se de repente for na sua casa, o horário mais silencioso, se você puder escolher algum horário, tá? Então, planeje, pense muito bem antes de começar, porque isso vai fazer a diferença, tá? O seu local de estudo precisa ter a maior quantidade dessas situações que eu estou citando aqui. Bem iluminado, você precisa ficar com postura e ser silencioso, tá bom? No local de estudo, pessoal, apenas estude, tá? Evite comer, evite ver série, evite até fazer exercício, yoga. Então, assim, no local de estudo ali, em cima da sua mesa, só coloque aquilo que tiver relação com o estudo, aquilo que você vai estudar. Evite pôr comida, no máximo, ó, uma garrafinha de água, tá? É o máximo, pessoal. No local de estudo, você precisa ter aquilo que eu te falei. Ali é o meu local, é ali onde eu vou estudar. Igual na sua cama. Na sua cama é lugar para dormir, não é? Então, ali na sua mesinha de estudar é o local para estudar. E por obviedade, nunca estude na cama, pelo amor de Deus, tá? Não vai ter postura, não vai ter iluminação boa, você não vai conseguir. Essa é a verdade. Organização. O seu local de estudo ele precisa estar organizado para que no momento que você for estudar não tenha muita poluição visual, tá? Quanto mais poluição visual ali, isso vai te atrapalhar e também quando você for procurar alguma coisa você não vai achar, tá? Suas anotações, tudo precisa estar organizado. Organize em pastas, fichário, como você quiser. Se for online, se for resumos no computador, deixe as pastas no computador todas organizadas também, tá? Tudo precisa estar organizado. E por fim, pessoal, você precisa ter o hábito de, na hora de iniciar os seus estudos, você vai sentar e já começar a estudar, tá? Você senta e já começa a estudar, sem enrolar muito, por isso que precisa estar organizado, olha só. Para que no dia seguinte, quando você sentar, você já vai começar a estudar, não vai ter enrolação, tá? Você não pode perder tempo, então você precisa aproveitar o seu tempo de todas as formas possíveis. Preparação, segundo tópico aqui. Então, primeiro agora você já tem o seu local de estudo. Como você vai se preparar? Tudo que você precisa fazer ali no seu local de estudo, além de estudar. Tudo que você precisa fazer. Primeira parte. A gente está falando do concurso de oficial de promotoria, então você precisa conhecer a banca Fundação Getúlio Vargas, tá? Quais são as características? Como que é a prova de português, de informática? Quais são as características da banca? Então você precisa se preparar antes de começar a estudar, porque você já sabe a banca. Então agora você já consegue focar sua preparação com base nas questões da banca FGV. Esquece a VUNESP. Banca FGV, esse deve ser o seu foco. Quais são as características? Segundo ponto, conhecer a prova que você vai fazer. Como a gente não tem edital ainda, a gente tem que se basear no anterior, que teve uma prova objetiva e uma prova de digitação, tá bom? Essa prova objetiva, quantas questões tiveram? Quantas de português? Quantas de direito?
Então, como a gente não tem um novo edital ainda, você deve se basear pelo edital antigo, tá? Conhecendo a prova, tudo que pode cair, tá bom? Já gravei vários vídeos aqui no canal sobre isso também. Se inscreve nesse canal aqui porque já tem muito conteúdo aqui que pode te ajudar nessa prova, tá bom? Então esse é o segundo passo dentro dessa sua preparação. Terceiro passo, pessoal, você precisa já ter sua estratégia de estudo, né? Você já conhece a banca agora, já sabe que ela pega pesado em português. E aí, você tá bom, muito bom em português? Se não tiver, tá na hora de começar a colocar sua estratégia. O que você vai estudar mais tempo que outra matéria, tá bom? Então aí você já começa a formar sua estratégia. Primeiro você já tem seu local de estudo, aí você conheceu a banca, conheceu a prova, agora tá na hora de você colocar sua estratégia antes de começar a estudar. Quarto ponto, material de estudo. Você vai estudar com uma videoaula, com uma apostila, mesclado, com a letra da lei, um livro de português. Você precisa já separar o seu material de estudo. Até agora a gente não começou a estudar. Ó. Tudo que tangencia ali é importante. Você já precisa ter tudo isso separado. Se não separou, é agora que você vai fazer, tá bom? Essa é a hora. Próxima parte, ciclo de estudo ou cronograma. Tanto faz, o importante é que aí você já fez a sua estratégia, já sabe o que você precisa estudar mais ou menos, já sabe o material que você vai usar. Então agora está na hora de fazer seu cronograma, o seu ciclo, para depois efetivamente começar a estudar, tá bom? Aí você faz isso de acordo com aquilo que for melhor para você. Próxima parte, revisões. Você precisa também planejar ali, colocar no seu cronograma o ciclo de estudos as revisões. Quando que você vai fazer essas revisões, tá bom? Então isso também é outra parte importante dentro dessa preparação. E a próxima parte é lei seca. Vai ser necessário a leitura da lei seca, né? Aqueles provimentos, aquelas leis complementares, enfim, é importante, né? Costuma só cair a lei seca disso daí. Então, quando que você vai fazer a leitura? Vai ser durante os seus estudos, antes de uma aula, enfim. A lei seca precisa estar em alguma parte, porque alguma parte, com certeza, ali de legislação, né? A parte de regimento interno, tudo isso é lei seca, pessoal. Muito difícil não cair a lei seca nesse concurso, mesmo que a banca seja a Fundação Getúlio Vargas, para essas disciplinas específicas que eu estou citando para você. E aí, para acabar, a avaliação dos pontos fracos por meio das questões, tá? Você precisa, ali você já está estudando então, já tem seu local de estudo, já conhece a banca, já fez a sua estratégia, já começou a estudar, cronograma de estudos, tudo bonitinho, seu material que você tem. Agora, pessoal, você precisa fazer questões todos os dias. Essas questões aí não é de simulado, não. Isso aí é questão que você vai fazer todo dia. E aí, com base nelas, você vai verificar quais são os seus pontos fracos e aí volta, inclusive, aqui, ó, na estratégia de estudo, tá? Aí vira um ciclo, porque com base nisso daí, nessa avaliação de como você tá, de como está o seu desempenho, você vai reformular a sua estratégia ou seguir na sua estratégia. Então, segundo bloco disso tudo que você vai fazer, o primeiro é o seu local de estudo, o segundo bloco é a sua preparação. Então, tudo isso daí que eu falei envolve a preparação, tá bom? Antes de você começar a estudar e depois dentro do estudo efetivamente. Terceiro bloco é a prática, tá? Você precisa colocar em prática aquilo que você está fazendo, pensando lá no dia da prova. Quantas questões você vai fazer por dia? Já falei que você vai, com base na avaliação dessas questões, você vai justamente definir ou redefinir a sua estratégia. Mas você precisa saber, pelo menos ali, ter uma ideia de quantas questões você vai fazer por dia, tá bom? Aí você consegue aferir mais e consegue treinar mais, porque questões precisam estar na sua rotina todos os dias. Frequência dos simulados. Você precisa programar os seus simulados. Já até falei aqui, se a prova tiver com mais de 60 dias, programe quinzenalmente. Se tiver com menos de 2 meses para a prova, você precisa fazer simulado toda semana, ou pelo menos ali uma bateria de questões, tá bom? Que pareça com o simulado, tá? E aí o simulado envolve vários aspectos, contando tempo. Não precisa fazer o simulado no seu local de estudo, porque aí precisa ter barulho para tentar simular o dia da prova. O ideal, inclusive, é que seja num local diferente do seu local de estudo. Veja como aí já muda, tá bom? Então programe os seus simulados. Qual será a frequência deles? E aí, também vê outras formas de revisar.
flashcards, pelo Anki, por mapas mentais, seu resumo por tópicos, tabelas, seja o que for, tá bom? Então, outras formas de você também fazer as suas revisões e qual a frequência dessas revisões você precisa ter tudo isso, porque isso faz parte da prática, até aquilo que efetivamente você vai fazer por meio da repetição espaçada, intercalada, para tentar ali simular o seu dia de prova na hora do simulado, e aí você vai retendo o conteúdo. E aí a última parte, pessoal, descanso. Se você ainda não acredita nisso, sinceramente você ainda está perdendo tempo aí, você está perdendo eficiência. Você precisa entender que o descanso faz parte da rotina de estudo. Você precisa fazer pausa entre os estudos, entre uma matéria e outra, precisa fazer pausas. Ninguém fica diretão 5 horas concentrado, não existe isso, pessoal. Você precisa programar essas pausas, tá bom? Ah, a cada 50 minutos eu vou fazer uma pausa. Tudo bem, desde que seja programado. Não pode ser a sua vontade, assim, agora eu vou fazer uma pausa. Não. Precisa ser programado, tá? Ou pelo menos ter uma ideia. Depois de 40 a 60 minutos eu vou fazer uma pausa. Tudo bem, mas seja programado. O sono, pessoal. O sono é a parte mais importante do seu estudo, porque é durante o sono que a gente retém o conteúdo. Um dia você estudou o artigo 5º lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, raça, cor, sexo, não sei o quê. Como que você decorou isso? Porque um dia você estudou e aí naquela noite você dormiu. Durante o sono é que você armazena aquilo que você estudou, aquela informação que você estudou lá na sua memória de longo prazo. Você precisa dormir. O máximo que você puder, eu falo o máximo que você puder porque ninguém consegue dormir 10 horas por dia, essa é a verdade, 9 horas, quase ninguém tem tempo para isso. Se você tem, maravilha. Tá? Se você não tem, durma o máximo que você puder. O ideal é tentar chegar ali nas 8 horas. Se não conseguir, tem que ser o máximo que você puder. Nunca tire hora do sono para estudar, tá bom? Tenta ali equilibrar. Tenta dormir o máximo que você puder, é muito importante. E aí, pessoal, para acabar, você precisa programar o seu descanso não durante os seus estudos, mas dias que você vai descansar de fato. Como? Com lazer, com viagens, você precisa programar esses descansos para que você tenha 1, 2, 3 dias seguidos que você não vai pensar naquilo, você vai descansar, você precisa descansar, tá bom, pessoal? Se você não acredita nisso ainda, você precisa saber que você precisa descansar, porque é isso que vai trazer eficiência para quando você voltar para os seus estudos, tá bom? Então, dessa forma, pessoal, voltando aqui para você tem tudo, todos os aspectos que você precisa pensar antes de começar a estudar, durante os seus estudos, programando descansos. Então, você tem ali o seu local de estudo, tá bom? Você tem ali a preparação, a prática e o descanso. Eu considero esses os 4 pilares essenciais para você prestar atenção e aí sim conseguir ter um estudo de qualidade e conseguir ser aprovado nessa prova, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você acha, tá bom? O que você acha, porque tem mais algum aspecto que você acha importante que eu não citei aqui? Esses aí você precisa levar em consideração, senão vai ficar muito difícil, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.